A única Olá, coisa... muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui da Bolsa B3, Brasil Bolsa Balcão, do Centro Histórico de São Paulo. Bem, este ano, 2019, vai ser o ano das redes sociais para o programa Mercado Futuro. Eu estou nas principais delas, Facebook, Instagram, YouTube e tal, e espero que você dê um cliquezinho lá, um like, para eu ativar e deixar bem forte essa participação nas redes sociais. Bem, a cada 2 anos é realizado aqui em São Paulo um evento por uma entidade que representa os produtores, as indústrias especializadas em nutrição vegetal. Trata-se da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal. E o fórum tem um nome que eu vou ler para vocês, porque eu não decorei. É o 8º Absolo Fórum e Exposição Internacional Tecnologia e Integração. Quem vai nos falar um pouco sobre essa nutrição vegetal, o que ela significa? Eu acho que eu tenho uma vaga ideia, porque é a 3ª ou 4ª vez que eu entrevisto alguém da Absolo. Mas é bom ficar claro para vocês. É o vice-presidente do Conselho Deliberativo, Gustavo Branco. Ele também é presidente da AIFA para a América do Sul. Depois ele diz o que é isso. A AIFA é uma grande empresa aí nessa questão de fertilizantes, acho que eu posso chamar assim, na forma líquida, se eu não me engano, aí foi isso que o Gustavo me falou. É isso mesmo? Quase. Quase? Quase. Eu Mas tá hoje lá. não acerto Vamos lá. nada. Muito boa tarde. Boa tarde. Você está bom? Estou ótimo. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de Imagina. estar nos recebendo aqui mais uma vez e tendo a chance de passar um pouco das informações. Nutrição vegetal. Nutrição vegetal. É melhor que eu te pergunte nutrição vegetal do que animal, que não é só praia. Claro, claro. O que é nutrição vegetal? Como nós, as plantas também precisam se alimentar. E dentro das boas práticas, para você conseguir melhores produtividades, aumento de desempenho, eficiência, a parte nutricional é uma parte extremamente importante. Dentre elas, se a gente for na academia, você pode levantar uma série de informações que vêm desde tipos de elementos que são oferecidos. Mas é interessante tentar lembrar um pouco os macronutrientes primários, secundários, micronutrientes, e isso vem desde que o Brasil começou a se desenvolver como um produtor de fertilizantes ou adubos, como eram chamados no passado, os fertilizantes de base aplicados no solo, granulados, NPK convencionais. É o NPK, que antes de falar, hoje já fomos muito além de Isso. NPK. Sempre se utilizou, se verificou a necessidade, reposição nutricional no solo para atendimento dessas necessidades que as plantas tinham para desenvolvimento do processo evolutivo da produtividade. E a evolução vem acontecendo no sentido de se entender cada vez mais como adaptar essa demanda nutricional à condição de onde você está fazendo a aplicação disso, onde você está plantando, que cultura você está utilizando, que demanda que ela tem e quais as condições efetivas com que você está fazendo essa operacionalização. A partir daí, entendendo cada vez mais que vai desde a genética até a fisiologia específica da planta, para dentro da condição de translocação do elemento, saber que tipo de condição, que hora deve ser aplicado, que elemento precisa ser aplicado para aumento de produtividade. Houve também, por parte de um nível mundial, uma pressão que começou com a FAO, quando disse que em 2050 nós teríamos 9 bilhões de pessoas, nós precisamos aumentar a produção de alimentos para atender essa demanda. Paralelamente, a questão da mudança de hábito trouxe uma nova pressão em cima dessa necessidade de aumento de produtividade, porque quando você tem um pequeno aumento na condição econômica de cada país, a primeira transição que ocorre é da proteína vegetal para a proteína animal, e a proteína animal, o gado ou qualquer outro tipo de animal consome também bastante recursos agrícolas, e isso acontece agora, como a gente pode perceber no crescimento das necessidades e desempenho que os países precisam estar demonstrando na produção de alimentos, trouxe uma necessidade efetiva de busca
de aumento de produtividade rápida, mas ao mesmo tempo sem impactar nos recursos que estão disponíveis e na condição de perenização desse processo produtivo, que muitos chamam de sustentabilidade. Então, a sustentabilidade social, econômica e ambiental também está cada vez mais sendo um direcionador para você buscar alternativas para fazer a produtividade, o aumento de produção vinculado a uma necessidade natural do crescimento que a população está tendo no globo, de oferecer recursos adequados em condições adequadas. Nas boas práticas, nós sabemos que a nutrição ela tem um papel extremamente importante e bastante significativo. Então, a busca de aumento de eficiência, e a gente sabe que, pelas condições já vinculadas, todo mundo conhece os problemas das grandes perdas dos fertilizantes convencionais, volatilização, fixação, lixiviação e por aí vai, se buscou cada vez mais criar tecnologias que pudessem ser embarcadas na oferta de nutrição, sendo mais eficiente, afetando cada vez menos o meio ambiente. Para isso, você tem uma série de alternativas que vêm sendo desenvolvidas, que vão sendo introduzidas, e aí começa o grande problema. Primeiro, você saber diferenciar o que de fato é uma tecnologia que traz resultado e uma tecnologia que o cara está simplesmente dizendo que tem resultado, mas está, por exemplo, utilizando a reserva de nutrientes do solo. Então, na próxima colheita, ele vai ter um resultado sem aplicar absolutamente nada. Então, nesse contexto, também surgiu uma demanda muito forte nas indústrias desse tipo de produtos de tecnologia em nutrição vegetal, de também regular, criar marcos regulatórios, indicar condições de avaliação que pudesse trazer a quem regula, que são os órgãos governamentais e agências, capacidade de entendimento, aproximação do entendimento técnico do funcionamento daquela tecnologia para consequente aprovação ou direcionamento para outra alternativa. E justamente nesse ponto que a Absolo entrou como a referência para discussão de alto nível na questão tecnológica. Então, a Absolo é uma associação de indústrias que são desde as gigantes até as pequenas, todas participam de um fórum extremamente democrático, aberto, onde lá se discute tecnologia. Ninguém discute mercado, se está indo bem, se está indo mal, que preço que vai, nada disso é discutido. O que se discute é o que a gente pode oferecer de tecnologia cada vez mais eficiente, mais sustentável naqueles 3 itens e que possa ser entendida pelo agricultor e pelos órgãos reguladores como, de fato, possível de ser aplicada na maneira que está sendo divulgada. Então, existe, por parte da associação, uma busca de apresentação do que está sendo feito. E o meio mais adequado é o fórum. Então, a cada 2 anos, a gente tem efetivamente um período de 2 anos até para abarcar um volume de informação suficiente, com reciprocidade de todos os participantes, sejam eles em cada setor, para fazer a apresentação daquilo que a gente já tem de reconhecimento e já tem de possibilidade de divulgação com a confiabilidade necessária para que aquilo seja utilizado sem nenhum tipo de questionamento ou dúvida e possa gerar mais discussões. Gustavo, vou ter que te interromper porque eu tenho que chamar um intervalinho. Sem problema. A gente volta já, é rapidíssimo. Converso com o Gustavo Branco, vice-presidente do Conselho Deliberativo da Absolo, que eu já falei, Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia de Nutrição Vegetal, e presidente da Raifa América do Sul. Nós voltamos já, até já. Ok, estamos de volta. Você assiste o programa Mercado Futuro. Não esqueça de dar o like lá. E o assunto é o Fórum da Absolo. O entrevistado é o vice-presidente do Conselho Deliberativo da Absolo e presidente da Raifa América do Sul, Gustavo Branco. Quando eu interrompi antes do intervalo, ele tinha chegado tinha feito a exposição do o que acontece no Fórum da Absolo. Exatamente. Eu vi que tem muito técnico no Fórum da Absolo. O que vocês apresentam lá? Novidades de 2016, 2017 a 2019?
novidades no marco regulatório, isso pode, isso não pode. Perfeito. Você falou um monte de coisa que tem muita coisa para te perguntar. Quando você chama sustentabilidade, é o quê? A nutrição que vocês fazem é com coisa que é retirada da terra, não é? Existe uma série de conceitos que precisam ser entendidos. Então, num primeiro momento, na direção da sustentabilidade não significa que efetivamente hoje nós estamos na excelência da economia circular. Podemos chegar lá? Sim. Em alguns setores, sim. Em outros, não. Por quê? A economia circular ela demanda algumas necessidades que, de certa maneira, pela evolução da demanda, você ainda não consegue efetivamente fazer o círculo fechar. Mas o que se busca? Minimizar cada vez mais o impacto sobre a questão de sustentabilidade. Ou seja, você busca aumentar a eficiência de entrega nutricional para as plantas, através dessa eficiência, entendendo toda a parte fisiológica, saber efetivamente o quanto você precisa de fato repor, colocar na planta, isso dá sustentabilidade econômica. Eu não preciso ficar jogando um monte de coisa, sendo que ela vai precisar só daquilo. Vamos entender efetivamente o que ela precisa, ao mesmo tempo, com novidades através de novas tecnologias, saber como é que você pode efetivamente fazer tudo isso funcionar, dando o melhor resultado, seja na produtividade, seja no processo produtivo, impactando diretamente na questão de recursos básicos que você utiliza para fazer o produto. Então, nesse conceito, a sua pergunta vem num momento interessante, que é o que o fórum apresenta? O fórum apresenta, num primeiro momento, aquilo que já está consolidado, a gente pode efetivamente discutir com pessoas da academia, com pessoas que são conceituadas no mercado, com pessoas de entidades de renome como a Embrapa. Nós temos pelo menos 3 apresentadores da Embrapa, e nesse conceito, efetivamente confirmar, dar um direcionamento de que o estudo sobre aquela tecnologia veio corroborar de maneira positiva de que vale a pena entendê-la para utilizá-la de acordo com a sua necessidade. Por que é importantíssimo dizer isso? Porque é a diferença de veneno e remédio à dose. Então não adianta ir num fórum, escutar que, nossa, funciona muito bem o produto ou a tecnologia X. Essa tecnologia X, ele vai na internet e descobre que tem o produto A, B e C. Aí ele compra o produto B e coloca lá o que ele quer. Não significa que isso vai dar certo, ou seja, nós temos por trás ainda toda a necessidade de um entendimento correto do que está acontecendo, que tipo de cultura, que tipo de local, que tipo de manejo se utiliza, que tipo de tecnologia, de equipamentos está disponível. Inclusive, há umas discussões que nós vamos ter dentro do fórum. Como é que você pode analisar as deficiências da planta? Hoje, você sabe que existem tecnologias de imagem que fazem análise, você consegue saber a deficiência. Existem até já disponível no Brasil condições de fazer aplicação em áreas extremamente pequenas, até com drones. Então, esse mix de necessidades, tecnologias e condições favoráveis de acordo com o seu entendimento adequado daquilo que mais vai ser favorável naquele ponto é o que é discutido. Como é que você pode buscar, diante das tecnologias disponíveis, aquilo que mais te facilita. Por isso que a gente apresenta todas. Por isso que a gente discute dentro do fórum não somente um tipo de aplicação, um tipo de produto, um tipo de fonte. Nós discutimos todas. E dentro dessas, aquelas que estão chamando mais atenção. Uma novidade esse ano foi a questão da gente discutir sobre alimentos orgânicos. Até onde, como e o que você precisa para que você efetivamente seja certificado numa alimentação orgânica. O que efetivamente te traz benefícios, onde é que o mercado está trabalhando, isso tudo é discutido dentro do fórum. Vamos pegar um exemplo. Eu sou produtor de milho. Ok. X, 100 hectares, vai. 100 alqueires. Eu faço adubação química, NPK e companhia Melo. Só para eu entender, se eu quiser adotar, eu vou ter que adotar a química e a Absol. O que tem que se fazer? Um exame? Você examina nessa terra, com essa maneira que você dá o trato cultural, você faz a adubação por cobertura, não faz a adubação por... A planta precisa de molibdênio. Aí você me faz uma receita
É assim que funciona? Existem alguns caminhos, os principais. Exemplo, o agricultor contrata o consultor com o conhecimento suficiente do que você necessita na sua área, como análise de solo, na sua condição climática e na genética que você está utilizando, qual a recomendação nutricional que ele dá. Essa recomendação nutricional pode ser variada e diversa. Segundo ponto, você pode ter, por exemplo, uma atratividade suficiente para uma empresa mandar um representante dela fazer esse processo para você e aí indicar, conforme o que ela tem disponível, a melhor condição para aquilo que você tem necessidade. Ou você mesmo, como produtor, que tem uma curiosidade, interesse ou conhece suficientemente bem o que você está fazendo, levanta as alternativas que hoje estão dentro do rol de possibilidades e vê qual é a mais viável para você. Tudo isso embarca uma discussão muito interessante, que são as tendências. Quais são as tendências que o mercado está demonstrando para a utilização e benefício? E é aí que a discussão vem por fórum. Que tendência para milho, que tendência para esse tipo de cultura, apesar de que no fórum de 2019 nós vamos estar focando em duas culturas principais, a cana e a soja. Só que isso não significa que não se pode replicar para outras culturas. E aí você tem a possibilidade de buscando alternativas de acordo com a sua necessidade e a sua conveniência, entender como é que pode ser feito. Hoje, a grande parte das empresas já tem esse suporte técnico para ajudar os agricultores, inclusive nos sites. Fazer o projeto para ele, né? Pode ser feito um projeto, isso é uma questão vinculada a custo-benefício, adoção de nova tecnologia, interesse por região, se o agricultor é um formador de opinião ou não, ou seja, existe uma série de questões a serem analisadas, mas isso acontece em todas as empresas. E a questão de consultoria é uma questão bastante interessante porque esses consultores frequentam os eventos como esse para entender quais são as novas tecnologias, tendências para ajudar quem está sendo contratado. Gustavo, branco. Além de branco, ele também é franco. Franco no dizer. Bastante. Vamos ao intervalinho, a gente volta já para o último bloco do programa. Eu converso com o vice-presidente do Conselho Deliberativo da Absolo e presidente para a América do Sul da Haifa, Gustavo Branco. A gente volta rapidamente, até já. O programa é Mercado Futuro, entrevistado Gustavo Branco, VP da Absolo, do Conselho Deliberativo e presidente da Haifa para a América do Sul. Desde o comecinho do programa, você insistiu muito na questão da tecnologia. Hoje, atualmente, se você pega... São duas coisas que eu quero colocar para você. A primeira é a questão da evolução da tecnologia. Quer dizer, o mundo está mudando tão rapidamente, isso em todos os setores. Eu sei que na área humana está muito mais avançado que na área animal, mas hoje, com esse negócio de reprodução animal, por exemplo, reprodução, hoje é uma coisa que a gente não sabe da missa um terço, mas está avançadíssimo. Nas tecnologias de campo, de adubo defensivo também, a mesma coisa. Então, isso é o tema que me pareceu que é o tema que você deu maior destaque. Sim, sim, sim. E é uma perguntinha que eu faço rápido, porque o tempo aqui é muito rápido. Por exemplo, vocês têm algum projeto, algum tratamento especial para um tipo de cultura que aqui em São Paulo, por exemplo, é bilionária, é rápida e é enorme, que são os hortifruti granjeiros, que esse pessoal circula muito rapidamente, né? Um pé de couve é rápido. Sim. Você sabe que você tocou num ponto interessante, né? Dependendo da cultura, como eu havia falado, você tem uma recomendação específica para ela. Você tem que conhecer a genética, onde você vai plantar, é a condição que vai estar sendo tratada. Uma questão que está crescendo bastante e está afetando diretamente a condição de produção efetiva no campo é a percepção pelo consumidor final que vai comer o pé de alface, que vai comer vai tomar o leite de soja e que seja. A pessoa que está lá no fundo, ela está cada vez mais sensível
a questões de sustentabilidade ambiental. Inclusive, a gente costuma dizer, se você for na feira e tiver um tomate orgânico sem defensivo e um tomate normal, no mesmo preço, qual que você compra? Não precisa dar resposta. É uma sensação que o consumidor... Você não ia gostar da minha resposta. Que o consumidor cada vez mais está buscando entender o que faz bem para a saúde. Então, criar produção saudável, adequada e sustentável é importante. Especificamente a sua pergunta, a Absolo tem alguma coisa específica para os hortifruti? A Absolo não faz recomendação. Quem faz recomendação são as empresas, são as indústrias e, efetivamente, os seus parceiros. Mas quando você falou de hortifruti, uma coisa que normalmente se esquece, e está vinculada, inclusive, à questão de economia circular e sustentabilidade, é a forma com que você pode oferecer essa nutrição. E um dos itens principais, principalmente para as hortaliças, é a questão da água. E um item esse ano que a gente vai discutir é fertirrigação. A fertirrigação, ela traz embarcada no processo de aplicação uma precisão um pouco maior na quantidade efetiva de água e elementos nutricionais que você está entregando, minimizando a necessidade efetiva de colocação de água. Você coloca o que a planta precisa naquele momento e, obviamente, existe uma série de alternativas para você também fazer isso. Mas isso também traz a questão de como fazer bem feito. Por quê? Se você está colocando, e isso se torna necessário, fertilizantes diluídos em água que vão ser entregues de maneira eficiente, paulatina, específica para a planta, você precisa também saber como isso funciona e da maneira mais adequada que deve ser colocado. E a gente sabe que, num futuro não muito distante, o recurso hídrico vai ser cada vez mais restrito, mais controlado, demandando novas tecnologias de aplicação. Lembrando que, eu falo isso porque eu acho que é importante repetir, seja os fertilizantes, a nutrição que vocês oferecem, seja tradicional, seja o que for, esses produtos, eles acabam tendo um peso no custo do produtor alto. Então não dá para desperdiçar. Você não pode pôr nem de menos nem de mais. Excelente Você tem que pôr o que precisa. Excelente pergunta. Na realidade, o que se analisa hoje não é mais o custo efetivo no início da produção, mas o custo por peso específico produzido. Tonelada, quilo, não interessa. Quanto eu gastei para produzir uma tonelada de soja? Quanto eu gastei para produzir uma tonelada de milho? Quanto eu gastei para produzir uma tonelada de alface? Que é alface que não acaba mais. Mas, efetivamente, o que as empresas de tecnologia e nutrição vegetal estão oferecendo é uma maior produtividade que vai trazer um menor custo por tonelada produzida, independente do quanto ele especificamente custa. O que significa que, ao longo do tempo, e isso a gente percebe pela evolução do mercado, por que a adoção desses tipos de fertilizantes está crescendo? A gente tem visto, nos últimos anos, médias de 2 dígitos de crescimento. Para 2018, a gente estima crescer mais de 19%, que é o que já estava parametrizado. Acreditamos que até bem mais que isso pelos números que vão ser apresentados no fórum. Isso tudo vincula efetivamente a identidade de que, quando você entende exatamente a sua demanda específica, a sua condição de plantio e manejo, você, utilizando a tecnologia mais adequada, você gasta menos. Então, efetivamente, você aumenta, inclusive, a proporcionalidade de resultado que vai trazer para, no final das contas, o bolso do agricultor. Que é, no fundo, é isso que o agricultor tem que olhar com atenção. Com certeza. Gustavo, nosso tempo parece incrível, mas já acabou. Então, eu vou dizer o seguinte, ainda tem um minutinho aqui. Olha, tudo isso que o Gustavo falou vai ser discutido no fórum. Não deu tempo da gente falar da Raifa. Uma outra oportunidade a gente conversa. Esse fórum, exposição, 8º Absolo Fórum, eles chamam de Fórum Absolo, vai ser nos dias 10 e 11 de abril deste ano, daqui a pouquinho,
no Expo Dom Pedro, em Campinas, São Paulo. Perfeito. Tem algum... Ah, tem. Se você quiser informação, tem um site aqui. É o www.forumabsolo.com. Perfeito. É isso? É isso. Lá se inscreve, faz Perfeitamente. tudo. Tá, todas as informações estão lá. Doutor Gustavo, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma Sucesso vez. para o fórum. E eu estou à disposição, quando vocês quiserem vir. E não se esqueça de dar um like lá nos meus... O meu está garantido. Eu estou Tá assim, ótimo. eu estou pedindo para todo mundo, dê um like lá. Obrigado, até a próxima e Eu que feliz agradeço. sucesso para vocês. Obrigado. Gente, até o próximo programa. Já já amanhã tem outro. Tchau.